Irmãos, paz do Senhor. Podem tomar os seus assentos, por favor. É uma honra poder estar aqui, uma alegria em poder compartilhar o dom de Deus com essa igreja, rever muitos irmãos aqui da Regional 6, por onde Deus me deu o privilégio de passar 10 anos do meu ministério, né? Então eu estou muito feliz em poder rever muitos irmãos. Quero agradecer aqui o pastor presidente, o pastor Clementino, pela chance e a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês hoje aqui. Muito obrigado, pastor, não somente a ele, mas a outra mesa diretora, aos pastores que compõem a diretoria dessa igreja, que tanto nos tem ajudado em oração. Bem, então vamos para aquilo que nos é muito interessante. Hoje eu vou desenvolver alguns argumentos do dever de amar. Perceba que não é uma opção do amar, é um dever de amar. Então, todos nós que estamos aqui temos o dever de amar. Para isso, eu vou pedir ajuda aqui para o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo de número 4, verso de número 7 ao verso de número 21, e eu quero ler com vocês. Embora sejam alguns versos, um texto não é tão curto, mas também não tão longo, mas entendo ser necessário fazermos essa leitura. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E deles temos este testemunho, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? É um texto magnífico, nós conhecemos bem esse texto, e é claro que a vertente dele vai ser sempre com relação ao amor, e você não precisa ter dúvida, porque o amor fraternal é, sem dúvida, a exposição da pessoa do nosso Deus. Quanto mais amarmos, mais nós exibiremos o Deus a quem nós servimos. Daqui a pouco falaremos um pouco sobre essa questão. Mas esse texto me diz, de forma muito clara, que o cristão desfruta da comunhão com Deus quando permanece no seu amor. Então, só é possível desfrutar da comunhão com Deus quando permanecemos no seu amor.
João, quando começa a escrever a sua epístola, ele deixa de forma muito clara aquilo que ele tem como objetivo fim. Quando ele inicia lá no capítulo 1, no verso de número 4, ele diz assim: irmãos, eu escrevo estas coisas para que o vosso gozo se cumpra, para que você tenha alegria. E é óbvio que eu estou ligando esta fala de joanina com a questão do amor, porque se nós não amarmos, não haverá a possibilidade de ter alegria, porque a alegria não é um lugar como muita gente imagina. Alegria não é uma geografia, alegria não é alguma coisa que eu possa contar ou que eu possa apalpar com as minhas próprias mãos. A alegria é esta relação íntima que a gente tem com o Senhor. E a relação íntima com Deus só é possível quando nós exercemos o amor fraternal. Então, João é bem claro quando ele começa a sua epístola, e não só isso, né? Lá no capítulo número 2, verso 1, ele também diz assim: olha, eu estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem, para que vocês não falhem. E quando a gente não ama, a gente comete uma falha. Porque quando a gente sabe amar e não ama, a gente está falhando. É claro, porque eu vou falar no capítulo número 4, e a vertente aqui me parece ser o amor, eu estou ligando esses fatos, mas João tem muitas outras coisas a dizer aqui no texto. Então, eu estou escrevendo para vocês que vocês não pequem. E uma das formas de vocês não pecar é exercer o amor fraternal, é se amar uns aos outros. Depois, lá no capítulo 5, se não me falha a memória, a partir do verso 1, ele vai dizer: eu também escrevo para vocês, para que vocês saibam que vocês possuem a vida eterna. Então, este é um dos motivadores para nós exercer o amor. Saber que nós temos a vida eterna, possuímos a vida eterna. Aliás, a gente não precisa morrer para viver a vida eterna, como algumas pessoas imaginam. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus tem a vida eterna, ele não terá. Então é possível gozar dos benefícios da vida eterna, ainda hoje aqui nos dias em que nós estamos. E uma das formas de gozar isso é exercer o amor fraternal. Nós precisamos amar. Nós temos sim claramente o dever de amar. E quando eu li a epístola joanina, eu percebi que aqui dentro a gente tem alguns problemas. Essa comunidade que vai receber a carta de João, ele tem um desconforto aqui dentro. E um deles é a falta do amor fraternal. Essas pessoas não estão se amando como deveriam se amar. Aliás, tem gente aqui dentro dessa epístola usando dons espirituais não para promover o amor, mas para promover uma tristeza no coração de muitas pessoas, porque se você retroagir um pouco o capítulo de número 4, do verso 7 para o verso 1, você vai ouvir a fala de João dizendo assim: amados ou irmãos, não creais a todo o espírito. Você deve provar os espíritos para saber se eles são de Deus. Por que que isso está acontecendo? Porque existem pessoas aqui que estão subindo no pedestal, desejando ser estrelas e até mesmo utilizando-se, entre aspas, dos dons espirituais, das ferramentas de Deus, para entregar mensagem para algumas pessoas, até para que elas fiquem alegres, mas as mensagens não são verdadeiras. E pelo fato de não ser verdadeiras, ela tem um efeito rápido de alegria, mas o fim de tudo isso vai ser tristeza, porque essas pessoas ao final vão dizer: poxa, Deus falou comigo e não está se cumprindo, como se fosse Deus que houvera falado a essas pessoas. Então, o uso dos dons aqui não estava sendo feito de forma correta. Por quê? Porque essas pessoas demonstram que não amam. Porque quando a gente ama, a gente utiliza-se da ferramenta que Deus nos deu para edificar o corpo de Cristo Jesus. Para isso que nós usamos. Então, aqui um grupo de gente que estão em desarmônicos ao amor fraternal. E eu percebo que à medida que a gente lê o texto, o que João quer é que a gente caminhe exatamente no sentido contrário, ou seja, do amor fraternal. Por quê?
porque a medida da comunhão de cada cristão com Deus é a sua experiência crescente no amor. Quanto mais eu amar, mais eu vou ter experiências com Deus a quem eu sirvo. Então, o cristão desfruta comunhão com Deus quando permanece no seu amor. Rapidamente, eu vou trazer aqui, pelo menos, talvez fosse possível fazer muito mais do que isso, mas eu vou me conter a destacar aqui 3 lições para o desfrute do grande amor de Deus. 3 lições para nós, tá? A primeira, a prática constante do amor fraternal é um verdadeiro desfrute da comunhão com Deus. Eu até pedi para projetar, mas eu acho que não foi possível. Mas se você guardar essas lições, eu já vou me dar por satisfeito. Tá bom? Então, lições para o desfrute do grande amor de Deus. Primeiro, a prática constante do amor fraternal é um verdadeiro desfrute da comunhão de Deus. A prática constante. Constante é alguma coisa que está sempre em andamento. É como o gerúndio no português, está sempre se movimentando, amando, comendo, correndo, né? Então, constante é alguma coisa que não para. Então, eu não posso amar hoje e deixar de amar amanhã. Eu não posso de amar um pouco hoje e amar um pouco mais amanhã. Eu tenho que amar, evidentemente, todos os dias. Todos os dias. Amor deve ser uma prática comum, o amor fraternal deve ser uma prática comum para a minha vida. E é por isso que João, ao iniciar no verso número 7, ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus. Amados, amemo-nos. E por que amemo-nos? Porque o amor, João está dizendo aqui de forma muito clara, ele está conciliado com a natureza divina. Está conciliado. Por que a gente deve amar? Porque o amor é de Deus. O amor procede de Deus. Deus é a origem de todo o amor. Então, a gente deve amar porque o amor é da natureza divina. É da natureza do nosso Senhor. E o tom vocálico do apóstolo João me mostra de forma muito clara que aqui a gente não está diante de uma pessoa que só faz o discurso. Não é diante de uma pessoa que só prega. Amados está aqui, não é para enfeitar. Amados está aqui para dizer que João, além de ensinar, era o homem que praticava o amor de Deus. Ele era um ser prático deste grande amor. Amor é de Deus. O amor é da natureza eterna do nosso Senhor. Logo, meu prezado irmão, a única forma de amarmos é Deus amando através de nós. Se Deus amar através de nós, haverá a possibilidade de amarmos. Nenhum de nós que estamos aqui, por mais experiente que sejamos, por mais bondosos que sejamos, poderemos amar se Deus não amar através de nós. Quando Ele ama através de nós, então há possibilidade de amar. E quando Deus ama através de nós, então temos a convicção do real nascimento do Senhor. Nascemos de novo, porque há um Deus que exerce o seu amor através da minha e da sua vida. Glória a Deus. E João continua dizendo: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. É a sentença joanina. Aqui a gente está lendo uma coisa muito séria acerca do amor. A ausência do amor significa o desconhecimento pessoal deste Deus. E eu não estou falando de informações. A gente poderia chamar o dicionário, a gente poderia pegar muitos livros e botar muito conhecimento com este Deus, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma relação íntima com o Senhor. As pessoas podem saber o seu nome, a cidade onde você nasceu, que comida que você gosta, o caminho que você faz todo dia,
não é? Mas quem conhece você de fato é esse Deus a quem você serve. Então não basta apenas ter informações desse Deus. É preciso exercer o amor fraternal através deste amor de Deus em nós. Né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Perceba que João disse no verso anterior que o amor é de Deus. Aqui ele troca a proposição e diz que além de ser que o amor é de Deus, ele diz que Deus é amor. Não é que o amor seja uma das atividades exclusivas de Deus, não é isso. É que Deus, na sua completude, Ele é amor. Em tudo que Ele faz está o amor. Quando Ele, Deus, Ele torna claro as nossas falhas, quando Ele torna claro os nossos pecados, Ele não faz isso para nos humilhar, Ele não faz isso para nos massacrar, Ele faz isso para nos limpar dos nossos pecados, porque Ele nos ama. Porque o seu amor é justiça, então toda a atividade de Deus é amorosa. E é por isso que João está dizendo que Deus é amor. Ele julga, mas julga com amor e julga com justiça, e a sua justiça é pautada no seu amor. Então, João tem uma resolução muito clara de Deus, uma verdade exclusiva aqui, que da não possibilidade de ser amigos íntimos de Deus sem o exercício do amor real. Existe uma dicotomia aqui, duas coisas que andam bem juntas, bem próximas uma à outra. Se não amarmos, não dá para conhecer Deus, não dá. Eu odeio aquele irmão, eu não suporto ele, eu não aguento olhar para a cara dele, eu vou mudar para outro lugar porque essa pessoa não desce pela garganta. Essa pessoa ainda não conhece Deus. Talvez ele seja um simpatizante da igreja. Talvez ele seja alguém que gosta de ouvir alguém cantar, do grupo, da juventude. Ele gosta do pastor da igreja, ele acha bonito a forma com que o pastor fala. Ele acha bonito como os jovens se locomovem. Ele é um simpatizante, ele é um nominal em meio a uma multidão. Mas ele ainda não conhece Deus, porque todos aqueles que conhecem Deus exercem o seu grande amor. Você acredita nisso, irmão? Então aplauda o Senhor, aplauda Ele. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Talvez devêssemos questionar nós mesmos, o que é o amor real? Que amor é esse da qual Deus está falando? Bom, João não nos deixa no vácuo, e a partir do verso de número 9, ele vai dizer como este amor se manifestou, e qual é o amor real. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Existem muitas manifestações de Deus que possivelmente a gente não enxergue. Por exemplo, uma conversa dele entre as pessoas da Trindade na eternidade, a gente não enxerga. Não dá para ver essa manifestação do Senhor. Não dá para enxergar isso. Mas há aqui uma revelação do apóstolo João sobre a aparição ou sobre a essência do próprio Deus. E João diz assim: Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Este é a sua essência, a sua aparição real, para que por ele vivamos. E ele demonstra nisso o seu grande amor. Por quê? Porque estávamos todos mortos, estávamos todos perdidos, estávamos destinados ao inferno. Aliás, o que nós merecíamos era o inferno. Ninguém que está aqui merecia o céu, até que Deus manifestou o seu grande amor para que através do seu Filho vivamos por ele.
vivamos por ele. Então, João mostra o real amor. O que é o real amor no entendimento joanino? Nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. O amor de Deus é tão grande, tão enorme, que a iniciativa dele não tem base na nossa vontade ou na vontade humana. Ele decidiu sozinho nos amar, sozinho. Ele disse, eu quero amar. Eu não conheço ninguém mais apaixonado pela humanidade do que esse Deus a que nós servimos. Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Tá? Este amor incondicional que levou ao processo salvador. Há aqui uma generosidade indescritível de Deus. Não há nada que possa se comparar a este amor de dar aquilo que é o melhor dele. Eu disse outro dia aos irmãos do Jardim São João, eu não daria ninguém, nenhum dos meus filhos, nenhum dos meus netos para morrer por ninguém. Né? Eu empurraria eles direto para o caldeirão. Não daria ninguém. Mas Deus deu aquilo que ele tinha de melhor. A sua própria essência, a geração do seu próprio filho. Um Deus tão glorioso que decidiu vir aqui a essa terra, andar na lama podre desse mundo, deixou-se apertar no peito por uma jovenzinha chamada Maria, veio usar fralda aqui, voltou a aprender a falar, fez isso tudo por amor de nós, tudo isso. Não há nada que se compare a este grande amor de Deus. Isso a gente pode classificar como graça. Maravilhosa graça de Deus, de ter nos amados. Então, não dá para imaginar um amor mais real do que esse. Este é o amor real, o verdadeiro amor, o grande amor de Deus. Então, João, ele vai dar uma conclusão, pelo menos aqui nesse verso. Verso de número 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós temos uma opção. Não. Se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Nós temos o dever de amar, com este mesmo amor que Deus nos amou, este amor incondicional, este grande amor de Deus, um amor que não traz egoísmo em si mesmo. Ninguém que já se encontrou ao pé da cruz e se relacionou com esse Jesus maravilhoso, não quer deixar de exercer o amor do Senhor. Nós precisamos amar. O autossacrifício cristão de amar uns aos outros, e às vezes amar é um sacrifício. Às vezes amar é um sacrifício, porque é muito fácil amar quem nos ama, é muito fácil. Mas não é muito fácil amar aquele que pisou no seu calo, que jogou sal na sua ferida e esfregou dentro. Não é fácil amar aquele que te aborreceu muitas vezes. É difícil, mas o texto bíblico diz assim: amados, se Deus nos amou, nós devemos amar assim uns aos outros. Uns aos outros. Precisamos nos amar. E ele vai dizer o porquê disso, além de muitas outras coisas. Vejamos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Olha que bacana, gente. E em nós é perfeito o seu amor. Amar, Deus está em nós. Amar é uma forma de fazer Deus visível ao mundo. Deus quer fazer-se visível ao mundo através de você. Quando você ama,
há uma teofania de Deus na igreja. A igreja é uma teofania, uma aparição real do Senhor ao mundo. Isso acontece quando nós amamos uns aos outros. Vale a pena amar? Claro que vale a pena amar, porque a gente mostra estampado o Deus a quem nós servimos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amarmos, Deus está em nós e é perfeito em nós o seu amor. Que coisa linda, gente. A prática constante do amor fraternal é um verdadeiro desfrute da comunhão com Deus. Grave isso. É isso que eu quero que você deixe bem na sua mente. Eu vou para a segunda lição. Eu vou correr aqui. Vou correr, tá? A segunda lição para o desfrute do grande amor de Deus. O desfrute da comunhão com Deus está na capacidade de experimentar e permanecer plenamente no seu amor. Vejamos o que João diz. Nisto conhecemos que estamos nele, permanecer. E ele em nós, pois ele nos deu o seu Espírito. Espírito com letra maiúscula. João está falando do Deus Espírito Santo. A prova de estarmos interligados com Deus é o exercício do amor fraternal. A divindade de Cristo, o amor de Deus por nós e o nosso amor por Deus e ao próximo não podem ser separados. Não dá para separar isso, o amor fraternal e o amor de Deus. Eu amo a Deus, mas eu não gosto desse irmão. Não dá para fazer isso. Isso não é possível. Essas duas coisas sempre andarão juntas, sempre juntas. E quem faz isso não somos nós. Não tente fazer isso sozinho, porque você vai ter uma decepção. Não tente executar esse exercício só. Por quê? Pois Deus nos deu o seu Espírito. É com a ajuda do Espírito Santo que a gente exerce este grande amor fraternal. Não é possível. O homem natural, o homem decaído, a depravação total, não dá ao homem a possibilidade de amar, mas o Espírito Santo nos dá a possibilidade de exercer o amor fraternal. Nós precisamos amar. Vimos e testificamos a capacidade de experimentar. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. E aqui a gente se depara com uma expressão, um testemunho, na verdade, de João, de pessoas que praticam amor. Que praticam amor. Todo mundo que pratica o amor, ele já viu Deus. Viu, entre aspas. Viu no sentido de experimentar o Senhor. De nascer de novo, de ser uma nova criatura. Então ele diz assim, vimos e não só vimos. Ele testifica de Deus. Ele fala desse Senhor. Fala do Senhor que veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Não foi para salvar a gente do inferno. Jesus não veio ao mundo para salvar ninguém do inferno. Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos próprios pecados. O inferno não foi feito para nós. O céu foi feito para nós. O céu foi feito para nós que praticamos o amor fraternal uns para com os outros. Vimos e testificamos. Então, quando a gente tem consciência do grande amor, a gente pratica. E como é que a gente pratica? Falando de Jesus. Já conversou com alguém que tem Jesus, uma completude, que o gozo dele é completo, que o copo dele é cheio de água? Você começa a falar com ele de economia, ele termina falando de Jesus. Você começa a falar com ele de esporte, ele termina falando de Jesus. Você fala com ele sobre agronomia e ele termina falando em Jesus. Você fala com ele sobre o problema global da natureza e ele termina falando, testificando acerca de Jesus. Porque esta pessoa não apenas
vive uma teoria do amor. Esta é uma pessoa que pratica o amor. Pratica o amor. Ele tem a capacidade de experimentar, de permanecer no grande amor de Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Uma das provas que podemos dar da permanência de Deus em nós é o testemunho que geramos todos os dias. Que testemunho temos gerado todos os dias aonde vivemos? Ou aonde ensinamos? Ou aonde estudamos? Ou por onde caminhamos? O que as pessoas veem em nós? Será que as pessoas veem em nós a teofania de Deus? Será que quando eles olham para nós, eles veem o caráter de Deus esboçado nas nossas vidas? Não se espante se um dia você sair para a igreja, para vir para o culto, e as pessoas te seguirem, para saber onde você está e que brilho é esse que tem no seu rosto. É porque você está exalando o grande amor de Deus sobre este planeta. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Mas isso só com assentimento do Espírito Santo. Isso não é um mérito nosso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Nós conhecemos. Conhecemos mesmo? Sim, conhecemos. João não fala por si só, né? Eu, tu, ele, nós, terceira pessoa, né? Nós conhecemos e cremos que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Uma coisa é saber que Deus é amor e a outra coisa é aprendermos a amar e permanecer no seu amor. No seu amor. Desfrute da comunhão com Deus. Nele está a capacidade de experimentar e permanecer plenamente no seu amor. Finalmente chegamos. Vamos encerrar em 5, no máximo 10 minutos. Terceira lição do desfrute do grande amor de Deus. Um pouco mais extenso essa proposição. O desfrute do amor de Deus revela-se na formalização do amor uns pelos outros, exibindo o caráter de Deus em si, gerando segurança em nossos corações. Muitas coisas se falaram aqui, mas eu quero falar um pouco mais sobre a segurança nos nossos corações. Porque quando a gente ama, o medo, ele é excluso da nossa vida. Ele é extirpado. Eu não estou falando de outro tipo de medo. Vou te falar aqui do que medo fala hoje aqui, tá? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Os ímpios são temerosos e têm medo. Estão apavorados, porque vai chegar o dia da vergonha para ele. Mas para nós não. Porque o amor de Deus gera segurança dentro do nosso coração. Para nós não. Quando chegar naquele grande dia, sabendo que exercemos o grande e fraternal amor um para com os outros, e que Deus amou através de nós, nós temos a absoluta certeza de que a única voz que ouviremos será: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a consumação deste mundo. Então, exercer ou desfrutar do grande amor de Deus é uma formalização do amor um pelos outros, exibe o caráter de Deus em você e garante segurança nos nossos corações. Eu sou audaz a ponto de dizer que todos aqueles, todos vocês, que entraram aqui hoje e que receberam Jesus como Salvador, ninguém ficará no arrebatamento da igreja. Todos nós subiremos com o Senhor. E aqui já foi dito hoje, que nós temos o penhor, a garantia
que é o Espírito. O Senhor nos deu o Espírito, o Senhor nos deu a garantia. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também neste mundo. No amor não há medo, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor extirpa o medo, porque o temor tem consigo a pena, ou seja, a sentença, e o que teme não é perfeito em amor. Você não precisa ter medo. Se Deus ama através de você, você está garantido no Senhor. Garantido. Não tememos, disse João. Devemos nos amar. É isso que devemos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Pense nisso. A iniciativa sempre foi de Deus. Se alguém diz, meu Senhor, eu amo a Deus, certamente há um público aqui diante de João dizendo assim, eu amo a Deus. Mas João diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso, né? Ele é mentiroso. É ridículo um homem dizer que ama a Deus e não ama e odeia o seu irmão. É ridículo. João está dizendo, essa sentença não combina. Isso não dá cola. Isso não funciona. Né? Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Amar a quem vê é uma tarefa muito mais fácil do que amar a quem não se vê. É o que João está dizendo aqui. Então a tarefa mais fácil, se você não consegue fazer a tarefa mais fácil, que é amar o seu irmão, como você fará a tarefa mais difícil, que é amar a Deus a quem você não vê? É ridículo, disse João. Dele temos esse testemunho. Dele de quem? De Deus. Qual é o testemunho que Deus deu? Quem ama a Deus, ame a seu irmão. Ame a seu irmão. Logo, não é possível amar a Deus, desprezar o seu irmão. Não. Essas duas coisas andam juntos. Tem muita gente que ainda não descobriu isso. Eu encerro aqui a minha fala hoje, recordando a você que o cristão desfruta comunhão com Deus quando permanece no seu amor. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado por ter emprestado o seu ouvido. Deus abençoe.